Olá, 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 olá. Bom dia, bom dia, bom dia. Estamos aqui com um pouquinho de atraso, mas vamos fazer a nossa live de hoje, né? Apesar de termos começado aí um pouquinho atrasados, mas vamos de live. Hoje a gente está vindo aí de uma semana pauleira, falando aí sobre contabilidade, né? E hoje, estamos falando de contabilidade ainda, a gente vai tratar das questões relacionadas a onde está a sua riqueza, né? O que está acontecendo com ela? Como é que eu sei se eu sou rica? Né? Os dados são alarmantes, meu povo. Os dados são alarmantes. Mas a gente é brasileiro, a gente não desiste nunca. Então vamos lá. O que nós já vimos, né, dentro desse processo? Menina, eu não sei o que está acontecendo aqui com o meu na hora de baixar, ele tá baixando loucamente. Então a gente já viu aí algumas questões relacionadas, né? No início da semana a gente tratou das questões relacionadas, né, aos princípios contábeis, entidade, continuidade, valor original, competência e oportunidade. Foi o que a gente viu no início da semana. Nós vimos também questões relacionadas à qualidade da informação contábil, à qualidade fundamental, qualidade de melhoria, né? Então agora eu vou fazer as lives assim. Na sexta-feira a gente vai dando o review aí da semana. A gente viu que o seu patrimônio é formado por aquilo que você tem, menos aquilo que você deve para terceiros. O seu patrimônio é tudo que você tem, mas o seu, ele é formado por aquilo que você tem, menos aquilo que você deve para os outros, né? Isso foi o que nós vimos. Nós vimos que para equilibrar o patrimônio da sua vida e da sua empresa, os seus bens e direitos precisam ser menores do que as suas obrigações, precisam ser maiores que as suas obrigações, para que você tenha um patrimônio positivo. Ontem nós falamos sobre quais são os seus ativos, né? O que você tem de bens e direitos. Então ontem nós tratamos aí desse tema, de quais são os seus ativos, e a gente concluiu algumas coisas, né? Que a vida é feita de princípios. Então você precisa ter princípios claros que regem a sua empresa, a sua vida, o seu negócio. Quais são esses princípios que estão regendo a sua vida, o seu negócio? Nós já vimos que você precisa de informação, porque se você não sabe aonde você está, não é possível traçar uma rota para onde você quer ir. As pessoas têm a mania de dizer, já sei mais ou menos, já entendi. Não entendeu. Desculpe te falar, você não entendeu, porque se você tivesse entendido, você teria mudado, você teria traçado a rota. Você não entendeu. Existe uma diferença entre saber e compreender. Você sabe, mas não compreende. O dia que você compreender, você muda. Enquanto você só souber, você vai continuar fazendo as mesmas coisas todos os dias. Uma nova visão da parábola do jovem rico. O jovem rico perguntou o que ele precisava fazer para herdar a vida eterna. Por fim, Jesus disse, vai, vende tudo que tens, dá aos pobres e me segue. Ele sabia o que ele precisava fazer, mas ele não compreendia o peso daquelas palavras. Ele não compreendia o peso daquelas palavras. Por quê? Porque se ele compreendesse o peso daquelas palavras, ele entenderia que ele teria maior riqueza se o coração dele estivesse apegado, né, a Deus, ao invés de estar apegado às riquezas. E ele entenderia que ele teria a opção de ser ainda mais rico do que ele era, se ele estivesse colocando a confiança dele em outro lugar. Então, cuidado.
Cuidado com o só saber. Bom dia, Alessandra. Cuidado com o só saber. Saber não transforma. Saber só informa. É a compreensão que transforma. Saber é dado, ele só informa. É a compreensão que transforma. Isso é um elemento que você precisa ter muita clareza na sua vida, senão você não avança. A gente viu que um bolso saudável, seja na sua vida ou no seu negócio, é fruto de um espírito saudável, de uma alma saudável, de um corpo saudável. Se você não tiver um alinhamento de espírito, alma e corpo, cuidar da sua carteira é sempre um paliativo. Você vai ficar enxugando gelo. Se você não olhar para dentro de você. Legal, Luiz. Muito bom isso aí. Show de bola. O negócio é realmente a gente avançar aí e crescer. A gente viu que para aumentar o nosso patrimônio pessoal ou empresarial, a gente precisa receber mais do que a gente precisa pagar. Bom dia, Gil. A gente precisa receber mais do que a gente precisa pagar. Então, nós vimos isso também, né? E a gente viu, que eu não sei onde é que tá aqui, que era o item 5, que ficou tudo bagunçado aqui no meu negócio, que a gente também viu que os ativos, eles precisam fazer sentido. O que é um ativo? Um ativo é aquilo que eu tenho e que eu vou, e aquilo vai me gerar um benefício futuro. Viu o que era ativo? Ativo é o que vai me gerar um benefício futuro. Então, a gente viu que ter um ativo é ter bens bens e direitos que fazem com que a gente tenha mais bens e direitos. A gente viu que uma casa financiada não é nossa. E a gente viu que uma casa financiada está fazendo a gente aumentar o nosso endividamento. Ela não é o passivo, né? Que é o que eu discordo da posição do Robert Kiyosaki. Uma casa não é passivo nunca, ela é ativo. Só que esse ativo não está me gerando benefício futuro. Ele está aumentando o meu passivo. Aí eu tenho até dúvida se eu discordo dele ou da tradução dele. Porque às vezes a pessoa traduz errado e aí dissemina um conceito errado. E aí a gente fala que ele disse, né? Mas às vezes é só a tradução que está errada, né? Na verdade, a casa é sempre ativo. Ela é um bem. Ela é ativo. Só que esse ativo, quando ele o benefício futuro dele é o malefício, ele não passa a ser passivo. Ele é um ativo que produz um passivo enorme. Então, a lógica do benefício futuro não está presente. Comprei um carro financiado. O carro sempre vai ser um ativo. Mas ele não está produzindo os efeitos de um ativo. Ele não é passivo, mas ele está aumentando o meu endividamento. Se ele está aumentando meu endividamento, ele está produzindo malefício futuro. Não é que ele vai deixar de ser ativo. Ele só não está gerando aquilo que ele, como ativo, deve produzir. Né? Ele, como ativo, ele tem o dever de produzir benefícios futuros. Né? Esse é o dever do ativo, né?
A gente viu, eu não tô achando aqui, mas a gente viu que o seu foco deve ser aumentar os seus ativos, né? Os pessoais ou empresariais, sem promover o seu endividamento. Então a gente viu isso, né? Que a gente deve ter mais ativos do que passivos, ou a gente não vai ser capaz de produzir riqueza. E aí, no final, eu vou te dar os dados da riqueza para você sentar e chorar. Então, o que a gente tem para hoje? O que a gente vai falar hoje? Se eu achar aqui, né, o meu slide, né? Onde está a sua riqueza? Você está trabalhando para ser rico ou para empobrecer mais? O ativo tem o dever de produzir benefícios futuros. Vale para parceiros, maridos, namorados. Então, vale. Vale para parceiros, namorados, né, maridos. Vale. Do mesmo jeito que vale para parceiras, para namoradas, para as esposas, né? Se você vê no seu relacionamento o seu maior ativo, esse ativo tem que produzir benefício futuro. É por isso que nos relacionamentos você precisa ter objetivos comuns. Senão vai dar ruim. Já casou, agora aguenta, né? Já foi. A gente tem um negócio aqui, mas eu não sei o que é não, mas anyway. Agora aguenta. Mas tá namorando ainda, gente. Tá noiva. Se livra desse mal. Para com esse negócio de achar que é só amor uma cabana. Né? Comece a perceber se os valores dessa pessoa e os comportamentos dessa pessoa são alinhados aos seus. Se os pensamentos dessa pessoa são alinhados aos seus. Ai, mas ela é tão bonitinha. Ai, mas ele é tão gostoso. Meu bem, se você é uma pessoa que pensa grande, tem pé no chão, mas pensa grande, e você está se envolvendo com uma pessoa que tem pé no chão, mas pensa pequeno, vai dar fight. Pra que você vai chegar até o casamento? Só porque ela é bonitinha? Porque ele é bonitinho? Pra que você vai chegar até o casamento? Não faça isso. Não faça isso. Você já tá vendo que os valores não batem, que o comportamento do outro não bate. Você já tá vendo isso. Mas aí você quer insistir. Então, ativo tem que produzir benefício futuro. Um relacionamento, ele tem que produzir benefício futuro. E entenda, é uma via de mão dupla. A partida é dobrada. Se você está num relacionamento com alguém, esse relacionamento tem que produzir benefícios futuros para você. Mas a partida é dobrada. Se a pessoa está no relacionamento com você, você tem que produzir benefícios futuros para a pessoa também. A partida não é simples. A partida é dobrada. Ok? Vamos lá. O que nós temos para hoje? Onde está a sua riqueza? Você está trabalhando para ser rico ou você está trabalhando para empobrecer mais? A gente já viu que o patrimônio pessoal, ele é composto de aquilo que você tem, bens, mais aquilo que você recebe, menos o que você tem a pagar para terceiros. Então, o que você tem hoje, mais o que você tem amanhã, menos o que você deve hoje, menos o que você deve amanhã, deve gerar um resultado positivo. Se esse resultado está sendo nulo ou negativo, você está trabalhando para empobrecer mais. Vou repetir. Conceito de patrimônio líquido é onde está a minha riqueza. É igual a o que eu tenho
mais o que eu recebo hoje e no futuro. O que eu tenho mais o que eu recebo hoje e no futuro, menos o que eu devo hoje e no futuro, precisa ser um resultado positivo. E eu ainda sou mais cruel. Eu tiro o que eu tenho. E eu digo que a riqueza começa quando o que você recebe hoje, mais o que você recebe amanhã, é maior do que você deve hoje, menos o que você deve amanhã. É assim que a sua riqueza aumenta. É assim que você está trabalhando para ser rico. Se o que você tem mais o que você recebe ou receberá, né? Então, se o que você tem mais o que você recebe ou receberá, né? For inferior ao que você tem para pagar ou pagará, e você precisa vender bens para poder equilibrar, você está empobrecendo. A diferença é que você está empobrecendo mais devagar. Mas você está empobrecendo. Se você está trabalhando para ser rico, para ser rica, você precisa receber hoje, receber amanhã, mais do que você deve hoje, mais do que você deve amanhã, ou você não vai enriquecer. Ou você está trabalhando para empobrecer. Se o que você recebe hoje é igual ao que você deve hoje, e o que você vai receber amanhã é igual ao que você deve amanhã, você está adiando a sua pobreza. Mas você só está adiando o inevitável. Entenda, você só vai enriquecer se o que você ganhar hoje, mais o que você ganha amanhã, for maior do que você deve hoje, menos o que você deve amanhã. Nunca se esqueça, um dia as parcelinhas se encontram. E um dia o passado toma conta. Nunca se esqueça disso. Na verdade, a música dos Barões da Pisadinha não é assim, não. Mas, versão atualizadíssima de Gessilda é: um dia as parcelinhas se encontram. Um dia o passado toma conta. E a sua dívida vem a hora, né? Então, cuidado. Cuidado. Gente, ainda bem que isso não fica gravado, né? Cuidado. Você trabalha para enriquecer ou você trabalha para empobrecer? Eu quero te desafiar a trabalhar para enriquecer. Não, e eu tô toda fanha. A voz nem ajuda, né? O que a literatura chama de riqueza, né? Ela diz o seguinte, o dicionário: característica ou condição de quem é rico. Grande quantidade de dinheiro, posses, bens materiais, propriedades, fortuna. Marajá. O item 3 ele botava assim: conceito de Marajá. Né? Gente, conceito de Marajá, só quem tem mais 40 lembra, né, de Collor falando: vou acabar com os Marajás. Sei que, aí pega até mal. Até cortei o conceito de Marajá. Mas o que o dicionário chama, né? Então ele está chamando aí de bens, de posses, né? De coisas que você possui. Nós já vimos que a contabilidade diz que riqueza envolve também, né? A gente viu que riqueza envolve também saber qual é o seu grau de endividamento.
A gente viu na contabilidade que quando ela fala de patrimônio, ela diz que é o conjunto de bens, direitos e obrigações. Então, quando a gente está falando de riqueza, se a gente só olha para o dinheiro, para as posses, para os bens, para as propriedades, para a fortuna, eu estou tendo um conceito deturpado. Porque quando eu olho para a riqueza, eu preciso olhar também para aquilo que eu devo. Se eu não olhar para o meu endividamento, eu não estou mapeando claramente a minha riqueza. O dicionário acha que a riqueza é ruim quando coloca Marajá, né? Por isso essas crenças não. Não, cara, eu não botei o Marajá, não foi nem por causa do dicionário, acho que riqueza é ruim, não. Marajá era aquele cara, né, que ficava sentado no Fausto, lá no Egito, com o povo abanando. O cara era tão rico que ele tinha um ventilador humano. Era o grau de riqueza dele, era tamanho que ele tinha escravos, ele tinha posse, ele tinha pessoas, né? Não é uma coisa ruim, é porque eu não coloquei porque eu lembro da época do Collor. Aí eu quero falar de política aqui, por isso que eu não coloquei, né? Mas a pessoa era tão rica, que ela não só tinha coisas, ela tinha pessoas. Esse era o tamanho, o grau da riqueza dela. E os marajás tinham os ventiladores humanos. Então, o burro de carga não era um burro, era uma pessoa que levava no lombo, tinha 4 caboclos, né? Que levava, da mesma altura que levava o marajá no lombo, né? Andando. Pois é, a gente associa isso à vida fácil. Cara, não é vida fácil. Se administrar um conjunto de bens, não tem nada de fácil. Mas a gente olha e a gente só vê lá o cara abanando. Aí a gente fala, safado, não pode se abanar sozinho, não pode caminhar sozinho, né? Mas eu entendo aí a lógica que você colocou, né? E aí agora a gente vem pro problema, pro pepino, né? A gente já viu que riqueza envolve, né, ter patrimônio, ter bens, ter direitos, ter fortuna, menos o que você deve. A gente já viu isso, né? E a gente... o que é que os estudos mostram sobre quem é rico? Os estudos mostram o seguinte: como saber se alguém é rico? Vou até apagar aqui um pouquinho. Como saber se alguém é rico? A Super Interessante, ela apontou lá um estudo americano que o cara dá 2 características da pessoa que é rica. A primeira é ter um patrimônio. E aí eu tô colocando o estudo não coloca essa excluídas dívidas, mas eu estou colocando. É porque para ele tá implícito, tá? Mas às vezes pra gente não está implícito. Então eu tenho que colocar ter um patrimônio excluído as dívidas igual ou superior a $1 milhão em investimentos financeiros, o que exclui imóveis e carros, por exemplo. Ele está falando em patrimônio líquido. Não posso nem falar patrimônio líquido, se tiver algum contador aqui vai me bater. Mas ele está falando patrimônio líquido mesmo, não no sentido de patrimônio líquido contábil, mas de patrimônio de alta liquidez. Vamos mudar o exemplo. Ele está falando aí que para você saber se você é rico mesmo, você tem que ter pelo menos $1 milhão em investimentos financeiros, o que exclui imóveis e carros, por exemplo. Então ele está falando aí de um patrimônio de alta liquidez. Ele está falando de papel moeda, ele está falando de ouro, ele está falando, né, de metais preciosos, ele está falando de investimentos em outras empresas. Ele está falando de um patrimônio de alta liquidez.
Então ele está falando de investimentos, ele está falando de dinheiro, ele está falando de metais preciosos, ele está falando de tudo aquilo que tem alta liquidez. E aí, por exemplo, imóveis, carros, isso pode ter uma baixa liquidez. Por que tem uma baixa liquidez? Porque esses imóveis, esses carros, por exemplo, podem ser coisas que você está comprando que não está gerando benefício futuro. Ou que você vai ter mais dificuldade para vender. Eu lembro quando a Xuxa botou a mansão X lá em Vargem Grande à venda, foram quase 2 anos para vender a mansão por 9 milhões de dólares. Então, note, só o valor da mansão, que ela vendeu por 45 milhões de reais, se não me falha a memória, já é superior, né, ao conceito de para ser rico eu tenho um patrimônio de 1 milhão. Mas esse patrimônio era líquido, esse patrimônio era um patrimônio transformado em dinheiro rapidamente? Não. Ela tinha um patrimônio de 9 milhões de dólares, 45 milhões de reais, que levou mais de 2 anos para ser vendido. Então não tem liquidez. Não tem liquidez. Então ele está falando aqui de patrimônio que tenha liquidez. Liquidez. Tá? E o segundo conceito, né, de riqueza, como é que você sabe se você é rico? Ele fala aí se você tiver uma renda familiar de pelo menos 700 mil por ano, o que dá pelo menos 58.300 por mês. Temos aí o novo salário da pessoa alfa. Só os entendidos entenderão, né? Temos aí o novo salário da pessoa alfa. Renda familiar de 700 mil por ano ou 58.300 por mês. E eu botei a vírgula, claro. Óbvio que eu botei a vírgula. É claro que eu botei a vírgula. Por quê? Porque não adianta eu ter 700 mil em renda familiar. Não adianta eu ter 58.300 por mês se eu tiver gastos superiores a 80% desse valor. Então não adianta eu ganhar muito dinheiro se eu não economizar mensalmente pelo menos 20% destes ganhos. Lembra que eu falei que o patrimônio só aumenta se o que eu recebo hoje mais o que eu receberei amanhã for inferior ao que eu gasto hoje menos o que eu gastarei amanhã? Calma que eu vou chegar aí, né? Então é super interessante ela dar esses dados. Ela fala que você precisa ter um patrimônio de 5 milhões de reais, 1 milhão de dólares, em investimentos, patrimônios de alta liquidez. Ele não está falando de patrimônio de baixa liquidez, ele está falando de patrimônio de alta liquidez. Então ele está dizendo que você precisa ter um patrimônio de alta liquidez. Então, um patrimônio, né, de 1 milhão de dólares e que você precisa ter uma renda familiar de pelo menos 58.300 por mês. E eu botei a vírgula. E você precisa ter gastos inferiores a 80% desse valor. E aí, quando a gente está falando de gastos inferiores a 80% deste valor, amor de my life. Preste atenção, não interessa quanto você ganha. Se você não ganhar ao menos R$1 a mais do que você gasta, você nunca vai enriquecer.
Você fala assim, putz, eu ganho bem menos que 58 mil. Bem menos. Deixa eu só te enganar, desenganar uma coisa, né? Eu vou te mostrar aqui uns dados que eles pegaram sobre a população brasileira para você entender por que a gente é pobre. Essa mesma revista, ela colocou lá, né? Esse estudo, Amor de My Life. É isso mesmo. Caraca, eu não sou rico. Não. 1% da população tem renda média familiar brasileira, de 9.733. 4% da população brasileira tem renda familiar, né, de até 6.000, de 6.563. 9% da população brasileira de 3.479. O que o estudo mostra é que 15% da população brasileira ganha acima de 3.479. Se você ganhar acima de 6.563, pelos estudos do IBGE, você está na classe A. Gente, tá andando de Mercedes, BMW? Não tá. Né? Tá andando de Evoque? Não tá. Né? Mas a classe AA é quem ganha de 9.733 para cima. Aleluia, passei. Né? A classe AA, olha qual é o grau de pobreza que a gente vive e como a gente anda numa bolha. 70% da população brasileira ganha R$ 1.200 ou menos. 70% da população brasileira ganha R$ 1.200 ou menos. 15% da população brasileira ganha entre 1.200 e 3.478. Ou seja, 85% da população brasileira ganha abaixo de R$ 3.000. 85% da população brasileira ganha abaixo de R$ 3.500. Para você ver como que a gente ganha mal. E 15% da população brasileira ganha acima de 3.479. Lá na estratificação A1, quem ganha acima de 9.000 no Brasil está na estratificação A1. 1% da população brasileira ganha acima de R$ 9.733. Eu estaria lá na classe A1, topo da pirâmide de social. Com esse salário aí de 9.700, tá andando de carro importado? Tá andando de carro nacional acima de R$ 300.000? Pior que tem uma galera andando. Vamos aumentar esse valor. Tá andando de carro acima de R$ 500.000, que aí já diminui. Tá andando aí com carro acima, com valor acima de R$ 500.000? Tá morando aí num imóvel acima de R$ 1.000.000? Não, vamos aumentar esse valor. Tá morando aí num imóvel acima de R$ 5.000.000? Com veículos acima de R$ 500.000? Olha como a gente é pobre. Esse é o momento que você tem duas alternativas. Você senta e chora, como o Luiz botou ali, Amor de My Life. Ou você senta e chora, ou você fala, vou mudar esses números na minha vida. Se 1% da população ganha 9.700, eu vou fazer parte do 0,5% que ganha acima de 20.000. Eu vou fazer parte do 0,2% que ganha acima de 40.000. Eu vou gerar renda
para poder ser tratada de forma mais inteligente. Eu não vou me iludir achando porque eu tenho um telefone de 15 mil reais que eu sou rica. Na verdade, eu estou iludida, achando que porque eu tenho um telefone que custa 15 mil, que tenho aí um carro que custa 200 mil, que eu sou rica. Querido, querida, os números não mentem. A gente é um país pobre, com uma população pobre. E o seu objetivo é mudar essa realidade na sua vida. Esse é o seu objetivo. É 1%. A gente vive numa bolha. A gente vive em bolhas. A gente vive em bolhas. Esse é o problema. A gente vive em bolhas. A gente vive lá num ambiente onde as pessoas, né, ganham bem mais que essa renda de 9 mil. E aí a gente acha que 9 mil é muito dinheiro. Aí o pessoal fala, funcionário público, Marajá, magnata, né? Magnata, ganha mais de 9 mil. Gente, isso é 1% da população. Quando a gente vai ver lá o que a gente precisa para ser rico, tem nada de Marajá. Para ser rico é 58 mil. Para ser considerado rico. Não é 58 mil bruto, não, tá? É 58 mil líquido. Precisa ter um patrimônio em investimentos acima de $1 milhão, acima de 5 milhões de reais. Preciso ganhar quase 1 milhão por ano. Preciso economizar quase 20%. Pelo menos 20%. É quando você chega aqui, ó, você vê o extrato da população brasileira, aí você começa a entender porque que fica um bando de pobre na internet falando assim, rico não anda de carro importado. Não anda mesmo. Você entendeu porque tem um monte de pobre? Falando assim, ó, diferença entre pobre e rico. Rico não ostenta. Rico não... Querido. Aqui, ó, 1% da população, a galera tá se achando rica. Qual é o conceito de ostentação? É você exibir algo que você não tem condições financeiras de ter. Isso é o conceito de ostentação. Vai lá ver o velhinho WB, se ele anda de Honda Fit igual o Zuckerberg. O Zuckerberg talvez goste de andar de Honda Fit. O WB não, anda de Rolls Royce. E você vai dizer que esse homem não é rico? Esse homem doou metade da fortuna dele. Se ele não tivesse doado metade da fortuna dele, talvez ele fosse mais rico que o Elon Musk hoje. Vamos entender que riqueza vai muito além disso aqui. Riqueza é a sua capacidade de fazer dinheiro de forma sistemática, porque você pode andar mulambento de calça jeans do Saara e camiseta do Saara. Só os cariocas entenderão. E sapatinho de feira. Se você não está sendo capaz de fazer o seu dinheiro gerar dinheiro, isso não significa que você é rico. Isso não significa que você é rico. Se você não está fazendo o seu dinheiro gerar dinheiro, isso não significa que você é rico. Existe uma diferença entre riqueza e avareza. Mas a pessoa é avarenta e ela fala, não, é porque eu quero ser rico. Não, avareza é outra coisa.
Você vai ver. As pessoas realmente ricas, elas têm a generosidade como valor, né? Então, isso é uma coisa até bem engraçada. As pessoas ricas, elas têm a generosidade como, como valor. Mas entenda, no Brasil, se você ganha acima de 9 mil reais, você está considerado rico. E aí você imagina, você ganha acima de 9 mil reais, né? Você ganha acima de 9 mil, convive com outras pessoas que ganham acima de 9 mil. Gente, você se acha rica. Porque para essas pessoas, gastar 50 reais de almoço não é uma coisa assustadora. Para essas pessoas, viajar no Brasil e no exterior também não é uma coisa anormal, é o dia a dia delas. Elas têm carros aí na faixa dos 300 mil reais. Moram, né, nos bairros mais abastados da cidade. Então, tem imóveis aí avaliados em pelo menos, no mínimo, R$500 mil. Ou imóveis, vamos elevar o nível. Imóveis avaliados em pelo menos R$1 milhão. Moram nos bairros abastados da cidade, tem carro zero. Hoje, qualquer pessoa que tem uma HRV, você chama de rica. E que mora num apartamento acima de 150 metros quadrados, vai achar que ela é rica. Renda familiar acima de 9 mil. Talvez essa pessoa ganhe uns 20, 25 mil. E aí a gente começa a criar lendas na nossa cabeça sobre riqueza. A gente começa a achar que se eu botar uma camisetinha e uma calça jeans furreca, eu vou ser rico. Quando o que a gente precisa observar é como é que eu estou tratando o meu dinheiro. Como é que eu estou tratando as finanças do meu negócio? Como é que eu estou tratando as minhas finanças pessoais? Eu estou roubando dinheiro do meu negócio? Eu tenho um negócio que talvez fature 50 mil por mês. E eu estou andando de Dolce & Gabbana. Eu tô andando de Gucci. Eu tô andando de Louis Vuitton às custas do meu negócio. É o meu negócio que fatura 50 mil. Mas eu não tenho uma remuneração de 50 mil que seja compatível com usar Dolce & Gabbana. Eu não tenho. Então, se eu quero ter, para chegar lá aos 58, eu tenho que elevar o faturamento do meu negócio para pelo menos 150. Não tem nada de errado em você gostar do que é bom. Nada de errado em você gostar do que é bom. Ah, eu, Gessilda, detesto mochilão. Eu, Gessilda, detesto. Você me chame do que você quiser. Eu, Gessilda, detesto mochilão. Tem gente que gosta. E tá tudo bem. Agora, o que eu, Gessilda, não posso fazer é viajar com dinheiro que eu não tenho. Porque eu não gosto de mochilão. Não, aliás, Magnata, que você entrou na live atrasado. Se você tivesse entrado às 6h10, você teria visto lá que não adianta cuidar do bolso sem cuidar do espírito, da alma e do corpo. Eu preciso estar bem no meu espírito, na minha alma e no meu corpo antes de cuidar da carteira. Porque só ser rico de saúde não basta. Eu preciso ter emoções saudáveis e um espírito vivificado. Ou eu vou ficar sempre no paliativo e a culpa vai ser sempre do bolso.
sempre. A gente precisa entender que ter riqueza não é ruim. E isso são crenças que a gente tem. Ter riqueza não é ruim. O que é ruim é o seu coração estar apegado a elas. Ter riqueza não tem nada de ruim. O único problema é quando o seu coração se apega ao dinheiro. E quando o seu coração se apega ao dinheiro, você adoece na alma, mesmo que o seu corpo seja saudável. Você adoece no espírito, você morre no espírito, mesmo que todo o resto esteja saudável. Quando você se apega ao dinheiro, quando ele ocupa o centro do seu coração, o seu espírito morre. Vou terminar, né, falando aquilo que o jovem rico falou. O que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? Vai, vende tudo que tens, dá aos pobres e me segue. Jesus não estava fazendo a ele um convite à pobreza. Jesus estava fazendo a ele um convite a abrir mão da riqueza como centro da vida dele. Afinal, Jesus foi servido por pessoas muito ricas, a começar pelo túmulo. A continuar pelos lençóis de linho. Isso não era coisa de gente pobre. Isso era coisa de gente rica. Então ele foi servido por pessoas, né? Ele foi servido por pessoas que não tinham na riqueza o centro da sua vida. Entenda, não existe nada de errado em você ter dinheiro. O que tem de errado é você perder a vida eterna, porque o seu coração está apegado ao dinheiro. Quando o seu coração é apegado ao dinheiro, o seu espírito morre. Quando o seu coração é apegado ao dinheiro, você abre mão de viver uma vida orientada para a eternidade. E você vive uma vida orientada para o terreno. Você precisa de equilíbrio no seu espírito. Você precisa de equilíbrio na sua alma. Você precisa de equilíbrio no seu bolso. Para finalmente você encontrar no seu corpo. Para finalmente você encontrar o equilíbrio no seu bolso. Para finalmente você encontrar o equilíbrio no seu bolso. Não existe nada de errado em você querer. Ah, minha empresa fatura 10 mil, eu quero que ela fature 20. Não tem nada de errado. Se o seu coração não estiver apegado àquele dinheiro, aquele faturamento, sua empresa vai poder faturar 20, sua empresa vai poder faturar 50. Sabe por quê? Porque as pessoas que vão trabalhar com você vão crescer junto com você. As pessoas que vão trabalhar com você, elas vão crescer junto com você. E aí sim, faz muito sentido eu trabalho no que eu gosto. Sou bem remunerado por isso. Eu trabalho com o que eu gosto. Sou bem remunerado por isso. Faço algo que eu tenho orgulho. Não é só o dinheiro, né? Quando a gente é apegado ao dinheiro, as pessoas têm pavor de trabalhar com a gente. Elas trabalham com a gente enquanto elas não acham algo melhor para elas fazerem. Elas trabalham com a gente porque ela está desesperada e ela está disposta a se submeter a qualquer coisa para ter o sustento da sua casa, da sua família. Quando você é um líder que não é apegado ao dinheiro, quando você é um líder que não vê o dinheiro como um fim, mas vê o dinheiro como um meio, as pessoas terão prazer em trabalhar com você. Elas trabalhariam com você até mesmo ganhando menos. Porque elas sabem que o que elas estão recebendo ali é o que é o justo. As lógicas são diferentes, né? Por que eu tô falando tudo isso? Porque a gente está falando de riqueza. Contabilidade é a ciência que mapeia a riqueza do indivíduo.
A sua riqueza não pode começar no bolso. A sua riqueza começa não é nem no corpo, é no espírito. É com o espírito vivificado que a sua riqueza começa. Madre Teresa era uma mulher rica que optou por não ostentar. Ou ela não teria feito tudo o que ela fez. Ela só optou por não ostentar. Ela só optou em usar toda a riqueza dela para ajudar aos outros. E foi a opção dela, mas ela não era pobre. A gente precisa desconstruir a ideia de pobreza e riqueza. Senão a gente trabalha e não cresce. A gente trabalha e não enriquece. Quando as tuas emoções, o teu espírito e o teu corpo estão desalinhados, quem sofre é o bolso. A primeira coisa que sofre é o bolso. Ele começa pelo bolso, aí depois ele sobe para o corpo. Você vai vendo o efeito. Quando há um desalinhamento na lógica trina do ser humano, espírito, alma e corpo, o bolso vai padecer. A pessoa tem problemas financeiros, ela é uma pessoa cruel, o bolso padece. Aí vai pro corpo. Se ela escapar do corpo, se ela for aquela pessoa, não, meu corpo é meu templo. Se ela escapar do corpo, a alma dela é num nível de estrago absurdo. Se ela passar pelo corpo, a alma dela é num nível de estrago absurdo. Aí vai ficar aquela coisa, como a morte lhe cai bem. Quem assistiu esse filme é um filme da década de 90. Que o cara maquiava a pessoa morta. Que aí a pessoa tinha que morrer em acidentes trágicos e a função dele era maquiar para mostrar que a pessoa estava bem. Que ela morreu bem. Que é isso que a pessoa faz. A alma dela tá estragada, ela começa a consertar. Não, eu não sou. Eu acho que existem pessoas que são. Mas eu não considero todas as pessoas gananciosas. Eu acho que existem pessoas que são gananciosas e existem pessoas que são ambiciosas. A ganância precede a queda. A ambição te faz uma escada para subir mais alto. Existe uma diferença entre ganância e ambição. Ambição é simplesmente você desejar algo melhor do que você já tem. E não tem nada de errado com isso. Ganância é você desejar algo melhor do que você já tem a qualquer preço. Se você tiver que atropelar o outro, você atropela. Se você tiver que matar, esquartejar para ter o que você tem, você faz. Isso é ganância. Se você tiver que destruir a reputação de alguém para você ocupar o lugar dela na empresa, isso é ganância. Ambição é: eu sei do que eu sou capaz. E eu sei que eu posso alcançar postos mais elevados. Eu vou trabalhar para isso. Sem ter que esculachar ninguém. Sem ter que macular a reputação de ninguém. Sem ter que destruir ninguém no meu caminho. A conta é simples de fazer. Cara, a ostentação é só você apresentar algo que você não tem. Quando você apresenta algo que você não tem laço para ter, isso é ostentação. Eu assisti um podcast com um latino. O latino falando que ele perdeu toda a grana dele 3 vezes e ele perderia 2 vezes e ele perderia a terceira. Isso é ostentação. Se ele sabe que ele está gastando mais do que ele pode gastar, porque ele acredita que comamos e bebamos porque amanhã morreremos, isso é ostentar. Isso é ostentar. Quando é que você ostenta? Quando o que você ganha hoje, mais o que você ganhará amanhã,
não é suficiente para cobrir o que você tem a pagar hoje, mais o que você tem a pagar amanhã. Quando essa conta, essa igualdade matemática dá um número negativo, igual a ostentação. Ativo é igual a passivo mais patrimônio líquido. Patrimônio líquido é igual a ativo menos passivo. Quando você tem um patrimônio líquido negativo, ou seja, o que você tem não é suficiente para cobrir os seus gastos, o nome disso é ostentação. O meu patrimônio não é suficiente para cobrir aquilo que eu quero gastar. Isso é o sinônimo de ostentação. A conta é simples assim. Segunda-feira voltamos. E segunda-feira nós vamos falar de passivos. Segunda-feira nós vamos falar do endividamento do bem. Segunda-feira nós vamos falar das dívidas que você deve ter. E todo mundo tem dívida. Mas nem todo mundo é endividado. Segunda-feira a live vai estar incrível, né? Para quem reclama que eu não falo de contabilidade, agora vocês vão me ouvir falando de contabilidade às 6, 5 da manhã até cansar. Espirrar aqui. Até cansar. Segunda-feira, então, nós voltamos. Eu espero você, não me abandona. Vem com alguém, vem com amiguinho. Não venha sozinho, venha com amiguinho, com amiguinha. Convoque pessoas para estar conosco. E segunda-feira a gente começa o nosso Tire Sua Ideia de Negócio do Papel. Vai estar incrível. Você que se inscreveu para participar desse workshop online pago, que eu não... Esse negócio de dar coisa de graça... eu já tô te dando muito conteúdo de graça aqui todo dia às 6 da manhã. Então é pago, né? Não é nenhum valor absurdo, é um valor simbólico. Começa segunda-feira, 7h30 da noite, vai estar incrível. Quero agradecer você que fez sua inscrição, o Josi que tá aqui, Carlinha, Adriana, Renata, tem uma galera que tá aí que fez a sua inscrição e o workshop vai estar incrível. Segunda-feira eu espero você. Para quem se inscreveu no workshop. Para quem só me acompanha aqui pelas lives, 6 e 5, estarei por aqui. Ó, a Carlinha também fez, né? Opa, vamos marcar, Carlinha. A gente conversa, me manda um oi, tá bom? A gente conversa. Grande beijo, me manda um oi lá no WhatsApp, tá bom, Carlinha? Grande beijo. Tchau, tchau.